Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso. Pedimos aos irmãos trabalhadores desta casa, na espiritualidade, para que a nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, tenha o auxílio, com certeza assim o será, dos irmãos da espiritualidade superior, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade, que assim seja em seu nome, Mestre Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Uma boa tarde para todos nós. Nós estamos estudando as considerações que Kardec faz no Livro dos Espíritos sobre a reencarnação, sobre a pluralidade das existências. E esse número 222, esse estudo, essas considerações que Kardec faz, são extremamente importantes, porque tira totalmente qualquer dúvida que alguém ainda tenha sobre reencarnação, porque até mesmo dentro do movimento espírita, a gente ainda vê algumas perguntas a respeito, né, sobre essa questão. Então, essas considerações que Kardec faz, tira qualquer dúvida a respeito. E aquele, né, que ou é um livre pensador, ou ele está ligado a uma outra filosofia não reencarnacionista, eles não querem nem passar perto disso, porque sabem que não vão ter argumentos contra. Inclusive, eu conversei há pouco tempo com uma pessoa que é extremamente católica e segue, né, os princípios da igreja e tudo, e a gente estava conversando. Aí essa pessoa até me disse que o filho tem ideias reencarnacionistas, mas isso é um absurdo e tal, né? Ele falou, me desculpe, você que é espírita, mas eu estou fora disso, isso aí é uma viagem, que não sei o que e tal. Eu falei assim, mas você já estudou a respeito? Você já viu? Você já analisou? Nem quero. Eu falei, mas aí, né? Aí você está bloqueando você mesmo de ter uma ideia, né, uma possibilidade de analisar isso. Mas eu não quero. Eu falei, bom, é um direito que você tem, né? Mas você só também não pode dizer que ela não existe, porque se você não tem argumentos contra, né? Eu tenho a favor, mas se você não tem contra, você não pode nem dizer que ela não existe. Eu posso te dizer que sim, que ela é um fato, que não foi inventada pelo Espiritismo, que ela sempre esteve, né, na nossa história toda, do homem na Terra e do universo todo. Então, eu tenho argumentos, mas quem não tem argumentos contra, não pode nem, né, questionar absolutamente nada. Aí também, eu vou ter que abrir mão dos conceitos que eu acreditei a vida inteira, conceitos que eu analisei, que eu abraço toda uma vida e eu não estou disposta a isso. Eu falei, é também um direito seu, né? Então, as pessoas não querem tomar conhecimento. Não querem, porque não vão ter argumento contra isso. E nós hoje vamos, né, encerrar essas considerações, o estudo dessas considerações aqui na casa, né, nas nossas reuniões. Mas vocês devem ficar analisando isso. Leiam bastante esse número 222. Até para que vocês tenham argumento, não só para outras pessoas, quando forem questionadas, mas também para vocês mesmos, né? Porque o fato da gente estudar a doutrina, da gente estar dentro de um templo, não quer dizer que a gente tenha convicções inabaláveis, né? Então, eu tenho pessoas muito perto que sempre gostaram do Espiritismo e têm dúvidas tão simplórias que eu não consigo entender como, mas existe isso, né? Então, até para a gente mesmo, vale a pena vocês analisarem bem essas considerações de Kardec. Nós terminamos a nossa reunião com essa página aqui, que foi uma nesse momento aqui, a sexta consideração de Kardec, quando ele fala, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança hotentote de peito, que é uma tribo bastante atrasada, e a educarmos
enviando-a depois aos mais renovados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? Evidentemente que não, e a gente fez os comentários e analisamos que não é realmente possível, porque ele não teve tempo de adquirir pré-requisitos para isso nessa vida dele agora, né? Assim como um aluno, por mais aplicado que ele seja, ele não pode sair de um curso, né, da primeira fase ali do ensino fundamental para uma universidade, porque ele não tem pré-requisito, ele não tem conhecimento suficiente para isso. Ele vai ter que fazer a caminhada dele. Então, evidentemente que não. E a caminhada para a alma, ela é feita através das reencarnações. Então, a gente encerrou com essa página, vamos dar seguimento e, aproveitando esse comentário aqui de Kardec, né, perguntamos qual a filosofia e a teosofia que pode resolver esses problemas. Ou as almas são iguais ao nascer, ou não são. Quanto a isso, não há dúvida. Se são iguais, por que essas tamanhas diferenças de aptidões? Aí, isso nos leva a abraçar aí outras teorias, né, que vêm ao nosso conhecimento. Dirão que dependem do organismo. Essa é uma dos argumentos das pessoas, né? Dirão que dependem do organismo, mas, nesse caso, teríamos a doutrina mais monstruosa e mais imoral de todas, né? E Deus seria tão imoral e tão monstruoso quanto, né? O homem não seria mais que uma máquina, joguete da matéria, se fosse a matéria que reunisse isso aí, né? Não teria responsabilidade dos seus atos, tudo poderia atribuir às suas imperfeições físicas. Então, olha só, e já está mais do que provado pela ciência que existe o corpo e a alma por causa das mortes clínicas, daquela emancipação do indivíduo inteligente, que é a alma, daquele corpo que está clinicamente morto, e depois, quando eles conseguem ressuscitar, isso já está documentado dentro da ciência, não é dentro de uma religião. Um corpo totalmente morto, clinicamente morto, não tinha batimento, não tinha função cerebral, não tinha nada, mas estava sendo ressuscitado pelos médicos, e quando eles têm sucesso, quando volta, aquela pessoa que ali estava nessa situação começa a relatar tudo o que aconteceu na sala onde ele estava sendo ressuscitado ali, né, pelos aparelhos, com tanta precisão, até o que os médicos estavam falando, com tanta precisão que é impossível que não fosse verdadeiro. Mas aquela pessoa que estava ali clinicamente morta não tinha condições de armazenar e de pensar e de observar nada, porque ele não tinha função cerebral. Então, isso já está provado dentro da ciência, que a alma independe do corpo, que a inteligência independe do corpo. Então, claro que essas observações, elas têm peso, mas elas ficam deixadas de lado também, porque não é muito interessante, né? Até eu achei esse argumento dessa pessoa, que ele é muito mais amplo, muito maior do que parece, que as pessoas realmente têm que abrir mão de tantas coisas, de tanta vivência aí filosófica e religiosa, que as pessoas preferem ficar na ignorância e ver o que vai dar, né? Porque elas não querem assumir isso aí. Então, as pessoas não teriam nenhuma responsabilidade daquilo e atribuir tudo ao organismo. Se as almas são desiguais, foi Deus que as criou assim. Porque se foi, mesmo tirando Deus da história, o Deus religioso, aquele Deus punitivo que as religiões ensinam, mesmo tirando isso, colocando aquela inteligência suprema que também já está tendo credibilidade no meio da física, e dos físicos até materialistas,
eles também têm uns que já estão convictos que têm uma inteligência superior, independentemente de qualquer religião, né? Mas que não poderia ser de outra forma. Então, até dentro deles, dentro desse meio, isso já está acontecendo, né? Então, tirando essa questão de Deus aqui, vamos colocar uma outra palavra. Se as almas são desiguais, foi o Criador, a inteligência suprema, quem as criou assim. Aí, que inteligência suprema é essa? Já começa a ter aí um paradoxo estranho, né? Porque se é uma inteligência suprema, não pode ser assim, dessa maneira. Vai criar almas desiguais? Como isso? Para quê? Com que objetivo isso vai acontecer, né? Então, por que essa superioridade inata conferida a alguns? Tá? Porque se não for dessa forma, como se explica essa superioridade inata a alguns e outros não têm? Se a alma foi criada na hora, foi essa inteligência suprema que criou dessa maneira. Isso já começa a chocar com uma certa justiça no universo, né? Essa parcialidade estaria conforme a sua justiça e ao amor que dedica por igual a todas as criaturas, porque tudo no universo é observado, é mantido, assim, cuidado com todos os mimos por esse Criador. Porque ele criou esse universo e é dele, não é nosso. Ele nos colocou aqui e colocou toda essa criação a nosso favor, a nosso serviço. Tudo que a gente precisa, a gente tem, né? E é quase que de graça, digamos assim. A gente só precisa fazer a nossa parte para manter tudo isso muito bem organizado para que possamos usufruir de tudo isso, né? O que não está acontecendo e a gente tem visto isso, né? Então, se não for dessa forma, a gente vai ter que continuar com essa questão da unicidade. Aí, eu estava até falando, vocês me desculpem, que isso não foi feito assim, não. Alguma coisa deu aqui, né, que bagunçou meu slide aqui. É só esse que está assim. A unicidade das existências nos leva a abraçar a reforma da fé de João Calvino. João Calvino foi um teósofo, nascido na França, ele estudioso, religioso, e ele fez mais ou menos o que Lutero fez. Depois de Lutero, ele também protestou muito, e depois ele se filiou, inclusive, ao protestantismo. Ele não gostou daquelas ideias todas, ele não gostava daquela situação e resolveu fazer a reforma. Reforma da fé. Só que ele teve que sair da França, porque lá não tinha tolerância religiosa. Ele teve que ir embora, ele foi para a Bélgica, ficou lá. Acho que foi Bélgica que ele foi, se eu não me engano. Então lá ele poderia criar essa reforma da fé que ele estava pregando. Então, teologicamente, a reforma promovida por Calvino tinha como ponto central a ideia da predestinação. E o que é isso, a predestinação? É a única coisa que ele conseguia explicar as diferenças que a gente viu até agora nas considerações de Kardec. Significa que, então, esse conceito diz que Deus, antes da criação, já havia determinado aqueles que seriam salvos e aqueles que seriam legados à condenação eterna. Olha o absurdo disso. Não poderia ser Deus. Porque aí Deus seria parcial. E como ele ia cometer um vacilo desse tamanho? Criar, olha, que dê o amor de pai, né? Que dê o respeito a essas almas que ele mesmo estava criando. Então não faz sentido isso aqui. Não tem o menor sentido essa reforma da fé de João Calvino. Não teve o menor sentido isso.
Tanto que isso aí não é nem muito, né? Nem é muito discutido, porque olha só, olha a injustiça divina. Antes dele criar, ele já estava predestinando almas que seriam muito inteligentes, salvas, e outras que seriam condenadas. Então isso é de um absurdo tão grande que não tem a menor procedência. Agora, não é absurdo para aqueles que mantêm a ideia da unicidade das existências. Aí não é tão absurdo assim. Não é? Porque uma vida só, como que vai se fazer com as pessoas que não são obedientes à lei de Deus? Esse Deus que é soberanamente justo e bom, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, vai fazer o que com essas almas iníquas? Com as almas inferiores? Vai fazer o que com essas almas? Não tem o que fazer. Né? Se tem uma vida só, não tem o que fazer. Porque a pessoa vai desencarnar, quer dizer, vai morrer, no caso, vai ficar lá dormindo até o juízo final. Lá, no juízo final, vai fazer o quê com a alma dos inferiores e dos superiores? Superiores, como a gente já comentou isso aqui, vão para o céu, os inferiores vão para onde? Ah, para o inferno. Não, não tem inferno. Não tem inferno. A igreja já disse que não tem inferno. Sabe o que aconteceu aí? Para explicar isso, criaram um purgatório. Criaram um purgatório. Aquele que achar purgatório no Testamento, né? Tanto no Velho quanto no Novo, me mostra, porque eu ainda não achei. Eu não achei também, porque eu não li tudo, né? Pode ser até que tenha. Mas pelo contexto da ideia, pelo significado de purgatório, eu acho que não tem. Porque o que é o purgatório? É para onde as almas iníquas vão, as almas inferiores vão. Ali elas vão trabalhar para elas melhorarem, para elas merecerem o céu, já que a possibilidade do inferno não existe. Olha, é uma volta, hein? É uma volta e tanto isso aí. E como criaram isso? Da onde tiraram isso? Né? Da onde tiraram essa ideia? Porque eu não achei, nas partes principais que eu consultei, eu não achei. Perguntei a outras pessoas estudiosas também. Ah, não, mas isso é o certo, porque não tendo o inferno, as almas não podem ser condenadas. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Porque ele tem que perdoar, já que ele ensina a perdoar. Aí, essa é a saída. Se a gente for analisar, purgatório é a terra, são os mundos de provação e expiação, aonde a alma renasce para ela resgatar seu passado delituoso. Se a gente for analisar, purgatório é aqui, é para purgar. O que é um purgatório? Vem de purgante. Né, para purificar. Purgante não é aquele remédio que a gente toma para limpar o intestino? Pois é. Daí que vem o purgatório. Então nós vamos purgar, nós vamos nos limpar. E aqui, pela doutrina espírita, a gente faz essa limpeza resgatando o nosso passado delituoso através das reencarnações, passando pelas provações e pelas expiações, para pagar dívidas que a gente deixou aí em outras experiências na nossa caminhada evolutiva. Mas não foi o Espiritismo que criou esse termo, não. Só está tentando explicar essa situação aí. Porque é mais ou menos isso, mas não tem nada a ver. Espiritismo tem nada a ver com purgatório. Isso foi uma ideia da igreja para justificar as almas iníquas que não poderiam entrar no céu e muito menos ir para o inferno, porque o inferno não existe. Bom, mas vamos deixar isso para lá. Então, para aquelas pessoas que acham que só tem uma vida, pode dar a mão aí para João Calvino. Né? Aí eu quero saber como é que elas vão explicar esse Pai misericordioso, que tanto elas pregam que é soberanamente justo e bom. Porque eu não encontro um caminho. Né? Então essa ideia aí
tanto da unicidade das existências, desembocando numa fé totalmente distorcida como a fé de João Calvino, mas, quer dizer, as pessoas são livres, graças a Deus, né? E algumas realmente não estão preparadas ainda para encarar essa situação. Ah, mas eu vou e volto, eu vou e volto. Que canseira que dá mesmo. Então é melhor acertar nessa para não ter que voltar muitas vezes. Né? Porque a gente só vem muitas vezes porque a gente não conserta, a gente não dá conta. Porque o número de reencarnações, ele é determinado não pelo Criador, por um tribunal divino. Não existe isso. Assim como aquela criança que está na escola, não existe um número determinado para ela ser aprovada. Ela tem que passar, logicamente que ela deveria passar para a série seguinte, todos os anos, mas se ela não estuda, ela vai ficar lá. Ela vai ficar lá 2, 3, 4, 5, até que ela desista. Mas a escola não pode recusar. A escola fica lá, deixa ela lá. Né? Então, o número de encarnações também é assim. O espírito vai reencarnando quantas vezes forem necessárias para ele resgatar seu passado delituoso. Aqueles que conseguirem queimar etapas reencarnatórias, fazendo mais até do que prometeram fazer, ótimo. Né? Eles vão encurtar essa caminhada aí. E outros vão prolongar. Pode prolongar indefinidamente? Não. Não pode. Por quê? Porque a lei do progresso é uma lei divina. E com essa, ninguém vai derrogar essa lei. Aí a gente entra na questão da parábola do filho pródigo. De novo, eu adoro, porque ela se aplica a muitas coisas. Aquele filho que saiu jogando fora tudo que ele ganhou, o que estava totalmente errado, não deveria ter feito isso, mas ele foi até onde ele podia. Depois, o que aconteceu? Ele caiu em si. Ele caiu na realidade dele. E a alma acontece isso também. Ela vai errando, até que ela chega a um ponto que ela fala, não posso mais continuar nessa vida de erros, de prejuízo. Né? Ela então resolve retornar para a casa do pai, igual o filho pródigo. Aí ela entra de novo ali. Né? De novo não, que ela nem nunca esteve, né? Ela entra no processo de obediência à lei divina. Mas isso tem um preço, ela vai ter que pagar por tudo que ela fez. Ela vai ter que pagar por tudo que ela errou, pelas compras erradas que fez, pelas escolhas erradas que fez. Ela vai ter que pagar, isso não basta se arrepender. Ela precisa resgatar. E aí, através das reencarnações, isso vai acontecer. Bem, admitamos, então, ao contrário, que não tem unicidade de vida, que tem pluralidade de vida. Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores e progressivas e tudo se explicará. Os homens trazem ao nascer a intuição do que já haviam adquirido. São mais ou menos adiantados segundo o número de existências por que passaram, ou conforme estejam mais ou menos distanciados do ponto de partida. Precisamente como, numa reunião de pessoas de todas as idades, cada uma terá um desenvolvimento de acordo com o número de anos vividos. Para a vida da alma, as existências sucessivas serão o que os anos são para a vida do corpo. Aí Kardec coloca lá um exemplo, Reuniu um dia 1000 indivíduos de 1 até 80 anos. Suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores e que, na vossa ignorância, julgais todos eles nascidos no mesmo dia. Perguntareis naturalmente, por que uns são grandes e outros pequenos? Uns velhos e outros jovens? Uns instruídos e outros ainda ignorantes? Claro que a gente perguntaria isso, né? Lançou um véu sobre eles, ninguém sabe de onde veio, aí tem aquilo. Mas por quê? Que é essa diferença toda, né? Mas, se a nuvem que vos oculta o passado for afastada, se compreenderdes que todos viveram por mais ou menos tempo, tudo estará explicado.
ele é velho porque ele nasceu antes, muito antes daquele que é novinho, que nasceu depois. Lógico. Isso é tão simples, é tão claro, né? É uma ideia cristalina, não tem nem que ficar esforçando, né? Queimando a pestana para entender. Deus, na sua justiça, não podia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada tem de contrário à mais rigorosa equidade. Né? Então é tudo tão lógico, tão claro, que não dá para ficar questionando. Né? Para a doutrina espírita, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens, seres humanos, cujos espíritos são mais ou menos atrasados, mas sempre suscetíveis de progredir. Não existe o demônio, não existe, né, o espírito mal com a força de Deus, de jeito nenhum, não existe essa categoria, porque todos são criados por Deus e Deus jamais criaria um ser igual a ele do mal, que tivesse o poder que ele tem para o mal. Raciocinando isso, é tão claro, é tão lógico. Então, o que existem são espíritos muito inferiores ainda, espíritos que estão fora do trilho da obediência à lei de Deus, que é a lei do universo. Mas, olha só, sempre suscetíveis de progredir. Então, todos vão progredir, todos vão, porque nenhum vai escapar, porque nenhuma ovelha do Pai vai ficar desgarrada do seu rebanho para sempre. Ela pode protelar um pouco, igual o filho pródigo, mas não é para sempre. Vai chegar um ponto que ela vai desejar isso, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nesse poder de amor e de amar, com potencial de 100% para a perfectibilidade. Então, isso é uma lei de Deus. A gente não pode derrogar essa lei, né? Isto não está mais conforme a justiça de Deus, que vai dar. Por isso é que eu sempre repito aqui, o que nós ganhamos de verdade de Deus? Não é carro, não é casa, não é emprego, é oportunidade para adquirir tudo o que a gente precisa. Estamos no mundo material? Estamos. Precisamos de dinheiro? Claro, porque tudo gira em torno da moeda num plano desse. É claro que sim. Precisamos de conforto? Óbvio que sim. Do contrário, até eu já falei aqui, né, sobre aquela citação que o homem necessita de alguns bens do corpo, da alma e das coisas materiais, sem os quais germes criminógenos poderão levá-lo à maldade, né? A cometer enganos. Então, realmente, isso é fato, a gente precisa. Mas nada é maior que a moralidade, nada é maior que os bens da alma. Então, a gente precisa do bem material, mas nada é superior aos bens da alma. Então, evidentemente que tudo o que existe está em evolução. As almas simples e ignorantes, como elas foram criadas, umas se perderam aí pelo caminho, mas não vão ficar perdidas para sempre. Elas vão chegar a um ponto que elas vão reconhecer que não é dessa forma. Então, vimos a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos quanto ao futuro, encontraremos as mesmas dificuldades, né? Todas elas. Olha só, vamos analisar. Agora são outras considerações ainda que Kardec vai fazendo. Ó. Se a existência presente deve ser decisiva para a sorte futura, qual é, na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e a do homem civilizado? É aquilo que a gente falou, vão estar todos lá e como é que vai, que vai fazer?
com aquele que é selvagem, com aquele que é civilizado? Para onde ele vai? Estarão no mesmo nível ou estarão distanciados no tocante à felicidade eterna? Todos merecerão o céu? Não pode ser. Não pode ser, porque senão seria uma injustiça. Aquele que passou a vida, não para ficar no céu, não, mas aquele que passou a vida se dedicando amor ao próximo, dedicando um pouco da vida que tem, do tempo que tem, que é o que nós temos de mais valioso, que não volta nunca, para outras pessoas, fazendo o bem como único objetivo da vida. E aquele outro que só explorou, que só prejudicou, que só fez o que não devia, é justo que ele esteja no mesmo lugar do outro? Se a gente não aceita nem isso aqui no mundo, que dirá Deus vai permitir uma coisa dessa? De jeito nenhum. Esses jamais seriam eleitos por Deus. Porque quando Deus elege, ele não elege porque ele escolheu aquele ali pelos belos olhos dele, não, pelas ações dele. Então, quando ele é escolhido por Deus, ele não foi escolhido à toa, ele foi escolhido porque ele fez por onde de ser. Ele mostrou serviço. E para ser escolhido por Deus é mostrar serviço no bem. É mostrar amor ao próximo. Então não foi de graça que ele foi escolhido, não. Então como vai fazer com aqueles que Deus não escolhe? Porque não fez nada por merecer? Então são essas considerações que a gente precisa fazer, né? Não, eles não podem estar no mesmo nível daquele que vai receber a felicidade eterna. O homem que trabalhou toda a vida para melhorar-se estará no mesmo plano daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve tempo nem a possibilidade de melhorar. Isso é outro questionamento, porque tem pessoas que não têm. Da mesma maneira que tem pessoas que não conseguem ter acesso a uma universidade, que não conseguem fazer um curso superior, que não conseguem se qualificarem assim para poder ter um trabalho melhor, não conseguem. Não é por falta de buscar, nem é por falta de querer, nem de se preparar, mas não conseguem. Da mesma maneira, existem aquelas almas que não conseguem, não têm condições ainda de ter, né, uma situação melhor. Então, e aí? Elas não têm culpa. Aí elas vão ser condenadas, elas vão ser expurgadas, porque elas não têm culpa. Né? Então, nós só poderemos responder pelos erros que nós causarmos, que nós fizermos. Se a gente não conseguiu fazer mais porque a gente não teve condições, é uma coisa. E não fazer porque não quis, ou não buscou condições porque não convinha e não estava interessado, é outra história. A gente não pode colocar todo mundo aí, né, no mesmo barco. A gente pode estar até no mesmo oceano, mas no mesmo barco não. Não é por aí, né? 3. O homem que praticou o mal, por não ter podido esclarecer-se, devia ter posto vermelho, é culpado por um estado de coisas que dele em nada dependeu? Deus seria injusto se o culpasse. Então, não pode culpar, né? Trabalha-se para esclarecer os homens, para os moralizar e civilizar. Mas, para um que se esclarece, há milhões que morrem cada dia antes que a luz consiga atingi-los. E aí, eles também seriam condenados? Eles não têm culpa? Eles não têm culpa, mas e daí? Vai estar no nível dos outros? É a consideração seguinte, ó. Qual é a sorte destes? Serão tratados como réprobos? Caso contrário, o que fizeram eles para merecerem estar no mesmo plano que os outros? Eles não tiveram oportunidade,
mas também não podem estar na condição dos outros, porque também não fizeram nada. Tudo bem, foi porque não tiveram oportunidade. Mas ser tratados como réprobos também não, porque eles não fizeram, porque eles não tinham oportunidade. Se tivessem tido oportunidade, poderíamos garantir que teriam feito bem? Ninguém pode, porque isso depende da vontade de cada um. Então, eles não poderiam estar no lugar dos justos, junto com os justos também. Porque não é só porque não tiveram oportunidade, por isso que não fizeram, isso não dá garantia que se eles tivessem tido oportunidade, teriam feito o bem. Porque muitos têm oportunidade e não fazem o bem. Né? Então, isso também não é garantia. Aí a gente vai vendo que tem que ter um caminho, tem que ter um lugar para eles. Qual é? Tem que ter algo que possa auxiliá-los, porque condenados também eles não podem ser, porque eles não tiveram a chance. Aí é que está. Né? Quando a gente fala que realmente o que Deus nos dá é a oportunidade, Deus nos dá é a oportunidade. Aqueles que não tiveram a oportunidade, quem garante que se Deus desse a oportunidade a eles, eles iriam aproveitar? Não tem essa garantia. Isso eles têm que provar. Provar para quem? Para Deus? Não, Deus já conhece, Deus já sabe. Cada pai sabe muito bem o filho que tem. Né? Então, eles têm que ter oportunidades, chances. E essas oportunidades, elas vêm com as reencarnações, com a permissão para voltar a um mundo, se for esse ou outro, que importa isso, tem que ser de acordo com o seu nível evolutivo. Aí sim, ele vem e aqui ele vai resgatar isso, ele vai mostrar que ele pode aproveitar as oportunidades que Deus está dando para ele. Aí sim. Então isso é claro, isso é justo, isso é óbvio, né? Então qual a sorte destes? Serão tratados como réprobos? Não, porque eles vão ter chance, oportunidade de dar certo. Dessa vez eles vão ter a oportunidade. Aí eles vão ter a chance de serem bons. Bem, 5. Qual é a sorte das crianças que morrem em tenra idade antes de poderem ter feito o mal ou o bem? Primeiro, pelas reencarnações, não é criança, né? Está num corpo infantil, mas não é criança. Então, é um espírito milenar ali, às vezes, muito pouco moralizado, né? Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor sem nada terem feito para o merecer? Ah, morreu anjinho. Está nos braços de Deus, porque nunca fez o mal. Que anjo, que anjinho. Aquele anjinho que a gente recebe em casa com aquelas bochechas vermelhinhas, lindo, que a gente abraça, a gente ama incondicionalmente, ali pode estar um espírito tão comprometido, que muitas vezes ele não tem nem condições de permanecer muito tempo na Terra. Eu não estou falando que as crianças que morrem em tenra idade seja isso, não, mas isso é uma das possibilidades. Entre inúmeras. E olha que inúmeras é o que não se pode contar. Né? Porque numerosas a gente até conta, mas inúmeras a gente não conta. Então, entre inúmeras possibilidades para justificar uma criança que morre em tenra idade, entre inúmeros, essa é uma delas. Pode ser que aquela alma que está renascendo ali, ela ainda não tenha chance para permanecer muito tempo na Terra, porque ela não está preparada ainda. Ela precisava de um contato com o corpo físico. Isso, às vezes, acontece com alguns, né, não são com todos, mas com alguns suicidas, que em várias encarnações tiraram a própria vida, e isso acontece na história do espírito,
que os espíritos nos contam, tem muito disso, aqueles espíritos que vêm para a matéria e tiram a vida. Vai para o plano espiritual, volta para cá e torna a tirar a vida. Então, eles ficam querendo morrer de verdade. Só que não existe a morte. Não existe a morte para a alma. O suicida, ele só mata o corpo dele. Mas ele não mata ele a si mesmo, porque ele que é a individualidade, ele que é a inteligência. Ele matou só o corpo. Aí, quando ele se vê numa situação de que ele não morreu, às vezes ele reencarna e faz de novo, porque ele tem essa ideia fixa. Aí, o que ocorre com alguns casos? Preste atenção, alguns. Não vão sair pensando que isso é com todos os casos, que aí as pessoas ficam desesperadas. Não, são raros, são casos raros, mas pode acontecer que essa alma, ela comece a entrar num processo de introspecção tamanha, porque ela não deseja, ela quer morrer, mas ela não pode morrer, porque a alma não morre, ela é imortal. Então ela entra num processo introspectivo e ela vai fazendo uma manipulação na sua própria organização perispirítica, que ela começa a perder até a sua linhagem humana. Então, antes que isso aconteça, porque depois fica mais complicado, antes que isso aconteça, quando, nesses casos raros, né, isso pode ocorrer, ela é colocada na matéria, numa união qualquer, sem planejamento nenhum, não precisa nem de planejamento. Porque o importante é ela ter contato com o corpo físico, para que ela não perca, para que ela não faça uma introspecção tão grande e perca a sua linhagem, a sua ideia, né? A sua ideia de humano, que esse é o formato de todas as almas no universo, é o formato humano. Então, isso os espíritos que falam. Então, acontece isso, ela é colocada rapidinho, né, num encontro clandestino qualquer, num acidente, como algumas pessoas costumam dizer, quando vem uma criança, não tem planejamento nenhum, mas a união dos gametas masculinos e femininos aconteceu e vem essa alma colocada ali para que ela tenha um contato com o corpo físico, uma oportunidade de não se fazer aquele processo introspectivo. Ela fica pouco tempo na matéria, no corpinho, e depois ela vai com uma doencinha ou outra, relacionada, inclusive, a um dos atos de suicídio que ela cometeu, que fica aquelas sequelas no perispírito, né? Então ela vai. Depois ela retorna. Então isso é um recurso da dimensão espiritual. Isso é um recurso. Então a gente fica imaginando, né? É um anjinho? Não, não é um anjinho. É um espírito. É um espírito a caminho do aperfeiçoamento, fazendo seu processo evolutivo, como todos nós. O corpinho que é pequeno, o corpinho que é dependente, para que isso auxilie essa alma, não só essa que vem nessas condições, mas qualquer uma, porque todos nós, ao reencarnarmos, trazemos um acervo enorme de conhecimentos que a gente já teve, alguns são permitidos para essa encarnação, outros não. Mas a gente tem muitos erros a resgatar, senão não nasce em plano de provação e expiação. Nasceu aqui é porque tem algo a resgatar. Nasceu aqui porque é um espírito devedor. Ele não é recém-criado pelo Criador. Não é uma alma recém-criada, porque o plano que a Terra se encontra de provação e expiação são almas que já viveram e fizeram escolhas ruins, erraram. Então, ela não é um inocente. Aquela alma não é inocente, ela não é simples e ignorante. Essas vão para o plano primitivo. A Terra não é mais um plano primitivo. Então, nasceu aqui, não é anjinho. Tá? Não é anjinho. São espíritos que já viveram, que já têm várias experiências, uns tantas experiências que já reconheceram a necessidade do bem e renascem aqui para serem modelos para a gente ver que isso é possível, ajudar o próximo, amar o próximo, né? Como a gente tem alguns exemplos aqui na Terra. Então, a criança, ela não é um bebezinho inocente, ela não é uma criancinha, é um bebê, está num corpinho infantil, mas a alma que está ali,
pode ser uma alma extremamente comprometida, mas ela precisa de reencarnar para poder aprender e resgatar, né? Então, qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade antes de poderem ter feito o mal ou o bem? Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor sem nada terem feito para o merecer? Por que já que ela morreu sendo taxada de anjinho, ela vai merecer um ótimo lugar? Quem garante que se ela vivesse 70, 80 anos, que ela ia ser um exemplo de virtude? Quem garante isso? Ninguém. Ninguém pode. A única certeza que uma mãe tem quando recebe seu bebezinho nos braços é que um dia ela devolve, que um dia ele vai embora. E essa é a única certeza. O que ele vai ser e como vai ser, ninguém sabe. Por que privilégio foram elas subtraídas às tribulações da vida? Não seria justo. Se fosse assim, a gente ia discutir com Deus, né? Olha, por que você está me deixando tanto tempo aqui assim? Para eu ter oportunidade de errar? Podia ter ido cedinho, que aí eu não ia ter. Ia ficar entre os justos. Então, novamente, vem aí a injustiça de Deus. Claro que não pode ser dessa maneira, né? Há uma doutrina que possa resolver essas questões? Vocês conhecem alguma? Eu conheço. Doutrina dos Espíritos. Essa sim pode resolver essas questões. Admitir as existências sucessivas e tudo estará explicado de acordo com a justiça de Deus. Aquilo que não pudemos fazer numa existência, faremos em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado segundo o seu verdadeiro merecimento. Ninguém é excluído da felicidade suprema, a que pode aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontre no seu caminho. Olha que coisa mais consoladora. Não existe nada mais consolador do que isso. Não tem. Olha que coisa maravilhosa, que quanto de esperança nós podemos ter, porque nós temos consciência dos nossos erros, todo mundo tem. Nós não somos bobos. A gente sabe quando a gente está errando, mas nos convém. As benesses do mundo, os apelos do mundo são maiores, muitas vezes, do que a nossa moralidade. Então, a gente acaba caindo, né? Então, tá aqui, ó. É assim que ninguém escapa à lei do progresso. A lei do progresso é uma lei de Deus. Cada um será recompensado, segundo o seu verdadeiro merecimento. Estão vendo aqui? Para ser eleito de Deus, tem que merecer ser eleito. E o merecimento vem da ação no bem, da compreensão do bem como único objetivo da vida. Ninguém é excluído da felicidade suprema. Todos nós vamos alcançar a perfeição. Todos nós estamos caminhando para o quê? Para a felicidade suprema, porque para isso que a gente foi criado. Deus não criou ninguém para sofrer. Deus nos criou para a felicidade. Agora, essa felicidade não é um presente de Deus, é uma conquista da sua criação. Você tem que adquirir isso, você tem que conquistar essa felicidade. Não é assim, às vezes as pessoas se casam, né? Aí você vê naqueles dois, né? Eu que já fiz tanta celebração assim de casamento, hoje não faço mais isso. Eu e Zé, né, Ângela? Quanto o Zé Manel também fez e eu também fazia. Quando ele não podia ir, eu ia. Porque o espiritismo não tem nenhum ritual, não tem. As pessoas não casam no religioso na doutrina espírita, não é assim. Casam no civil e, às vezes, fazem uma festa ou em casa ou num salão e pedem a alguém, às vezes o próprio juiz de paz faz isso, fazer uma celebraçãozinha, falar sobre o amor, falar sobre a vida. Né? E, às vezes, quando a pessoa frequenta uma casa espírita, ela pede a alguém para fazer isso, da casa espírita. Aqui era Zé que fazia, eu também. Só que eu não dava conta, que o povo casa, hein? O povo casa.
fala que casamento não é bom, né? Segundo dizem, casamento é igual uma fortaleza. Quem está fora quer entrar, mas quem está dentro, ó, tá doido para sair, né? Mas casa. E eu não tinha um fim de semana, né, livre, né? Porque eu não podia viajar, porque tinha sempre esses compromissos. Então, a gente olha para a carinha deles, né? É uma gracinha, né? Porque estão apaixonados, quase sempre é assim, né? Estão apaixonados, mas tem uma coisa que a gente vê nos olhinhos, assim, de um e do outro, é que um acha que o outro tem que fazê-lo feliz. Ou a outra fazê-la feliz, assim. Eles colocam, né, nos ombros do parceiro a tarefa de fazer com que eles sejam felizes. Isso não existe, ó, o casamento já começa derrotado. Porque isso não existe, ninguém tem esse poder de fazer o outro feliz. Você que vai conquistar essa felicidade através de de vários exercícios de renúncia, tolerância, respeito, uma série de coisas que as pessoas esquecem que faz parte daquele compromisso ali, que elas estão assumindo uns com os outros, né? Um com o outro. Então é isso. As pessoas não têm noção de que precisam merecer. Felicidade é algo que ela tem que conquistar. E todos nós estamos caminhando para essa conquista da felicidade plena. Duas coisas plenas, liberdade e felicidade. Mas para que se tenha liberdade, a gente tem que ter responsabilidade. Porque senão a gente não pode ser livre. Porque se a gente tiver liberdade sem responsabilidade, é uma derrocada geral, né? É um terror. Bom, então, é isso aí. Ninguém é excluído da felicidade suprema a que pode aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontre no seu caminho. Isso é uma grande consolação, porque ninguém vai se perder. Pode demorar um pouquinho, mas chega lá. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de muitas passagens das Escrituras, encontrando-se especialmente formulado de maneira explícita no Evangelho. Olha, é do início, quando nós entramos na pandemia, em março de 2020, nós estávamos nesse estudo, Reencarnação na Bíblia, e fizemos, e depois retomamos algumas coisas quando a gente voltou em julho. Mas tem muitos eventos, muitas passagens bíblicas em que a reencarnação é tão clara que não tem nem como discutir, né? Essa é uma delas. Olha só. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de muitas passagens das Escrituras. Encontram-se especialmente formulados de maneira explícita no Evangelho. Esse aqui é uma passagem de Jesus na transfiguração do Monte Tabor. Quando Jesus se encontrou lá, ele transfigurou-se no corpo celestial. Esse corpo celestial, a que Paulo se refere, é o corpo da alma, é o perispírito. É o perispírito, que quanto mais evoluído é a alma, mais leve, translúcido e iluminado ele é. Então, imaginemos o de Jesus, né? Jesus foi ali, levou alguns discípulos e foi lá se encontrar com Moisés e Elias, naquele Monte Tabor. Moisés e Elias já estavam no plano espiritual há muito tempo. Aí, esta conversa dos discípulos com Jesus após a transfiguração, quando acabou ali aquele fenômeno maravilhoso, e os discípulos mostrando uma mediunidade maravilhosa de evidência e clara audiência, porque participaram de tudo, né? Descendo eles da montanha após a transfiguração, Jesus lhes preceituou, dizendo: não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de dentre os mortos.
Só que, para isso acontecer, teria que vir Elias, porque estava na profecia que Elias voltaria antes que o Filho do Homem morresse, que é, no caso, Jesus, na cruz. Então, Elias estava marcado pela profecia que Elias teria que vir. Mas Elias não veio, né? Ele estava lá conversando com Moisés e Jesus, e ele não veio. Então, Jesus fez essa recomendação, até que seja ressuscitado de entre os mortos. Seus discípulos, então, o interrogaram e lhe disseram: por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Como? Por que disseram isso, né? Aí Jesus, respondendo, lhes disse: em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes o fizeram sofrer tudo quanto quiseram. Assim também eles farão morrer ao Filho do Homem. Então entenderam, essa é a frase mais importante dessa passagem, ó. Então entenderam os discípulos que era de João Batista que ele lhes havia falado. Olha que clareza tem isso, não é? Jesus amava João Batista, era primo dele. E ele dizia que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior. Então, por que João Batista, que já tinha morrido, já tinha perdido a sua cabecinha, não estava lá com Moisés e Elias? Por quê? Se Jesus o amava, por que ele não estava lá para também aparecer transfigurado junto com Moisés e Elias? Porque ele e Elias eram o mesmo Espírito, né? Então, claro, óbvio, está aqui com todas as letras. Quando eu falo isso, às vezes, eu falo assim, e eles disseram que era de João Batista, que eles estavam falando. Parece que eu que estou comentando isso com a minha ideia. Não, está escrito, ó. Então entenderam os discípulos que era de João Batista que eles lhes havia falado. Então, isso é uma evidência transparente sobre reencarnação. E essa aqui, outra, né? Para a gente encerrar nosso papo hoje. Olha aí, ó. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho segundo São João, capítulo 3. Item 3 aqui, ó. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer quando está velho? Pode ele entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Isso é grande, não para aqui não. E Jesus ainda vira para Nicodemos e fala assim: és doutor em leis e não sabes essas coisas? Porque até os discípulos que não eram doutor em nada sabiam. É linda essa transfiguração, procurem ver. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, quem tem a Bíblia em casa vai achar, porque é a mesma coisa, né? Então aqui, esse nascer de novo, mas é do batismo. Não, ele está deixando bem claro aqui, ó. Nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele separa as coisas. E mesmo porque água, a gente já comentou essa passagem aqui, no início, né, da pandemia, que água era um elemento material para eles. E Deus e o corpo de Deus
boiava sobre as águas, né? Eles achavam que a terra, o elemento material, começava ali, era água. Então, para eles, água era matéria. Então, lê-se aqui, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido da matéria é matéria, e o que é nascido do espírito é espírito. Então, isso está tão óbvio, tão claro. Só não vê, gente, quem não quer. Né? Mas aí é aquela questão da interpretação. Né? A interpretação e o seu olhar. Né? E quando você não quer compreender o argumento do outro, porque você não tem um também, e mesmo que você tenha, você acha que você tem razão. É igual colocar um 6 no chão e botar um de cada lado. O que está de um lado vai ver um 6, o que está do outro lado vai ver um 9. E ele tem convicção que ele está certo, os dois têm. Né? Então, essa questão religiosa também é assim. Aí, em vista disso, cada um tem que fazer análise da razão. Analisa, pensa, reflete sobre as coisas, independentemente de religião. É só uma questão de raciocínio lógico. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam. Muito claro, cristalino, mas leem lá nas Considerações de Kardec. Todo dia a gente tem que ler algumas coisas, né, que são assim tão importantes para fortalecer as nossas convicções. Não é nem espíritas, tá? É convicção na justiça de Deus. Já que o que mais a gente vê é injustiça no mundo. E o que nunca a gente vê é um injustiçado. Porque não existe injustiçado nesse mundo. A injustiça está aí para que nós possamos resgatar os nossos erros passados. Muita paz para todos.